nobres vereadores, público que nos acompanha via internet, uma boa noite. Antes de começar essa sessão extraordinária, gostaria de pedir para todos os vereadores que a gente fizesse 1 minuto de silêncio, né, devido ao falecimento do ex-prefeito aqui de Chavantes, né, de Irapé, o senhor Leonildo Vidal. Mesmo através dessa família, Senhor, creio. Em teu nome, Jesus, eu creio agora que será alcançado pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Quinta sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Chavantes. Farei a chamada da presença dos senhores vereadores. Aldemir de Doné, ausente. Daniel Belisário de Oliveira. Presente. José Ricardo Nabeiro. Presente. Juraci Rodrigues. Presente. Luiz César Pedro Longo. Presente. Maicon Henrique Brizola. Presente. Michele Batista do Nascimento Lopes. Presente. Rafael Lopes Garcia. Presente. Roberto Carlos Ganho. Presente. Como acórdão regimental, dou por aberta a presente sessão. Submeto ao plenário para apreciação, discussão e votação da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de abril de 2021. Em discussão. Ninguém querendo discuti-la, em votação. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Vou fazer a chamada. Daniel Belisário de Oliveira. Sim. José Ricardo Nabeiro. Sim. Juraci Rodrigues. Sim. Luiz César Pedro Longo. Sim. Maicon Henrique Brizola. Sim. Michele Batista do Nascimento Lopes. Sim. Rafael Lopes Garcia. Sim. Roberto Carlos Ganho. Sim. De acordo com o ato número 06/2021 e com o regimento interno, passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 30/2021 dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para celebrar um termo de aditivo ao termo de fomento número 02/2021 com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes para custeio de despesas decorrentes ao Covid-19 e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Luiz César Pedro Longo. Senhor presidente, gostaria que o senhor colocasse em única votação e discussão o projeto número 30 de 2021, com a dispensa dos pareceres das comissões, haja vendo que a sessão está sendo online e não estão todos presentes aí na Câmara. Então, que o senhor colocasse depois do intervalo em única votação
e discussão o projeto número 30 de 2021. Submeto ao plenário o requerimento verbal do nobre vereador Luiz César Pedro Longo em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis ao pedido verbal digam sim e os contrários digam não. Daniel Benizário de Oliveira. Não precisa. Daniel Benizário de Oliveira. Daniel respondeu já? Não. Daniel Benizário de Oliveira. Sim. José Ricardo Nabeiro. Sim. Juraci Rodrigues. Sim. Não saiu. Não saiu do senhor. Sim. Luiz César Pedro Longo. Sim. Maicon Henrique Brizola. Sim. Michele Batista do Nascimento Lopes. Sim. Roberto Carlos Ganho. Sim. Aprovado por unanimidade o pedido verbal. Projeto de Lei número 31/2021. Dispõe sobre a abertura do programa 2119, compra de vacina contra a Covid-19, na unidade executora 020604, FMS, Vigilância em Saúde, e abre um crédito suplementar através da anulação parcial ou total de outras dotações orçamentárias, no valor de R$500 mil. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Maicon Henrique Brizola. Boa noite, nobres. Boa noite, público presente. Gostaria que o projeto 31 colocasse em única discussão e votação e dispensando as comissões devido a gente estar via internet, senhor presidente. Submeto ao plenário o pedido verbal do nobre vereador Maicon Henrique Brizola em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis ao pedido verbal digam sim e os contrários digam não. Daniel Benizário de Oliveira. Sim. José Ricardo Nabeiro. Sim. Juraci Rodrigues. Sim. Luiz César Pedro Longo. Sim. Maicon Henrique Brizola. Sim. Michele Batista do Nascimento Lopes. Sim. Roberto Carlos Ganho. Sim. Aprovado por unanimidade o pedido verbal. Projeto de Lei número 32/2021. Dispõe sobre a criação do programa 2120, manutenção central da Covid-19, na unidade executora 020604 FMS, Vigilância em Saúde, e abre um crédito suplementar especial com recursos do Fundo Nacional da Saúde, no valor de R$100 mil. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Luiz César Pedro Longo. Gostaria que o senhor colocasse em única votação também projeto número 32 de 2021, dispensando os pareceres das comissões, e que o senhor colocasse logo após o intervalo em única votação e discussão.
Submeto ao plenário o pedido verbal do nobre vereador Luiz César Pedro Longo. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis ao pedido verbal do nobre vereador Luiz César Pedro Longo, digam sim, e os contrários ao pedido verbal do nobre vereador, digam não. Daniel Benizário de Oliveira. Daniel Benizário de Oliveira. José Ricardo Nabeiro. Sim. Juraci Presidente. Rodrigues. Sim. Daniel Benizário de Oliveira. Sim. Juraci Rodrigues. Sim. Luiz César Pedro Longo. Sim. Maicon Henrique Brizola. Sim. Michele Batista do Nascimento Lopes. Sim. Roberto Carlos Gaino. Sim. Aprovado por unanimidade o pedido verbal. Suspendo a sessão nesse momento por 15 segundos. 15 minutos. Decorrido o intervalo concedido, reiniciamos os trabalhos da presente sessão. Submeto ao plenário o projeto de lei número 30/2021, em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões, com dispensa dos pareceres das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo. Em votação. Os favoráveis ao projeto digam sim e os contrários digam não. Daniel Benizário de Oliveira. Sim. José Ricardo Nabeiro. Sim. Juraci Rodrigues. Sim. Luiz César Pedro Longo. Sim. Maicon Henrique Brizola. Sim. Michele Batista do Nascimento Lopes. Sim. Roberto Carlos Gaino. Sim. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o projeto de lei número 30/2021. Submeto ao plenário o projeto de lei número 31/2021, em única discussão e votação, com a dispensa dos pareceres das comissões. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo. Em votação. Os favoráveis ao projeto de lei número 31, digam sim, e os contrários, digam não. Daniel Benizário de Oliveira. Sim. José Ricardo Nabeiro. Sim. Juraci Rodrigues. Sim. Luiz César Pedro Longo. Sim. Maicon Henrique Brizola. Sim. Michele Batista do Nascimento Lopes. Sim. Roberto Carlos Gaino. Sim. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o projeto de lei número 30/2021. 31. 31/2021. Bem lembrado aí pelo nosso nobre vereador.
Submeto ao plenário o projeto de lei número 32/2021, em única discussão e votação, com a dispensa dos pareceres das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis ao projeto de lei número 32/2021, digam sim. E os contrários ao projeto de lei número 32, digam não. Daniel Belisário de Oliveira. Sim. José Ricardo Nabeiro. Sim. Juraci Rodrigues. Sim. Luiz César Pedro Longo. Sim. Maicon Henrique Brizola. Sim. Michele Batista do Nascimento Lopes. Sim. Roberto Carlos Gaino. Sim. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o projeto de lei número 32/2021. Senhor presidente, Com a palavra, o nobre vereador Daniel. senhor presidente, eu quero parabenizar o seu trabalho que você está fazendo nessa pandemia, com bastante dificuldade, se adaptando ao sistema e adiantando todo o processo da legislatura para que ocorra a liberação dessas verbas, que é muito importante nessa fase que a gente está vivendo da pandemia. Então, eu parabenizo o senhor por esse grande esforço da gente fazer dessa forma online, para que não ocorra contaminação entre todos os funcionários e vereadores. Parabéns, senhor presidente. Obrigado, e que seja reconhecido pelo prefeito o esforço do senhor e o esforço dos vereadores. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer alguma consideração? Não? Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de junho de 2021, com início às 19 horas, para tratarmos dos assuntos em pauta. Dou por encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.